E aí, meus amigos, bem-vindos ao canal Velo na Veia. Então agora nós vamos para a segunda parte do vídeo sobre ventos aparente, vento real e vento relativo, com o Hélio Crapum. Para fazer uma atualização aqui, continuamos com as aulas básicas de vela e passeios. A única coisa é que agora o barco está em Paraty até dezembro. Então até dezembro o barco vai ficar em Paraty. Quem está ministrando os cursos para mim enquanto eu estou sem o barco é o Antônio. Na verdade, ele sempre ministrou comigo, né? O Antônio, a gente sempre dividiu, eu e ele. Então, quem quiser ter mais informações aí, tem um site na descrição do vídeo. Entra lá, dá uma conferida e bora aprender a velejar ou dar uma velejada com a gente. Bora pro vídeo. Bom, vamos lá. Segunda parte. Então, na primeira parte, nós vimos que o vento real mais o vetor do vento aparente, do vento relativo, vento real mais o relativo é o aparente. Vamos agora entender isso na vela. Suponhamos que você esteja navegando e existe um vento real indo de norte para sul. Então, temos um vento norte real. E você está com o teu veleiro navegando de leste para oeste. Se você navega de leste para oeste, sei lá, digamos com 10 nós, este movimento do barco cria um vento relativo de 10 nós de oeste para leste, certo? Isso nós vimos antes. Então, o movimento do veículo cria o vento relativo. Então, qual é a situação que eu tenho? Eu tenho um vento real de norte para sul. Tá aí, o vento real. Eu tenho um vento real de norte para sul, mais um vento relativo de oeste para leste. Isto faz com que eu, quando esteja no barco, sinta um vento aparente tortinho assim, mais ou menos como se fosse um noroeste. Então, quando você está dentro do barco e você sente o vento vir assim de noroeste, se você está navegando, ele não vem de noroeste, ele vem mais para cá. Repara que é mais para o lado da popa o vento real. O vento real sempre é mais torto para a popa do que o vento que você sente. Você sente esse daqui, você sente o aparente, tá? Então, quando você sentir uma brisa, saiba que, com o barco andando, saiba que o vento real não é o que você está sentindo. O que você está sentindo é o aparente. Você navega com esse vento. O vento real sempre é mais torto para a popa. Ó, o vento aparente está assim e o vento real está assim, vai indo para a popa. Legal? Quanto maior a velocidade do teu barco, mais para a popa será o real para o mesmo aparente. Mas tudo bem, a gente vai ver isso já já. Então, você entendeu onde está o vento aparente aqui? Quando você regula a vela e você diz, o ângulo de orça que eu estou fazendo é esse aqui, ó. Eu não estou orçando 90 graus, eu estou orçando, sei lá, nessa figura deve dar mais ou menos uns 40 graus. Eu estou orçando a 40 graus, estou numa orça folgada. Se por algum motivo você diminuir a velocidade e parar o barco, o que vai acontecer com o vento aparente? Vai coincidir com o real. Porque se você parou o barco, você não tem mais o relativo passa a ser zero. Então, o real e o aparente passam a ser a mesma coisa. Então, quanto mais rápido o teu barco anda, mais o aparente fecha para a proa. Repara que se teu barco tivesse uma velocidade muito maior, esse vetor seria maior. Vou tentar desenhar. Então, veja só. Se o teu barco tivesse uma velocidade muito grande,
se a velocidade do teu barco fosse muito grande, fosse essa velocidade aqui, esse é o vento relativo. Ei, para que lado você está indo? O seu relativo é esse, hein? Para que lado você está indo? Você está indo daqui para lá e o relativo é o contrário, tá? Se esse fosse o relativo, como o real é esse pequenininho aqui, o que vai acontecer? O aparente vai ser muito maior aqui, ó. Esse é o vento que você sente no barco, esse é o vento aparente. Esse é o vento aparente. Se o teu barco andasse muito mais rápido, de leste para oeste, o teu relativo seria maior ainda. Olha, esse seria o vento relativo. O vento relativo. Certo? Como o real é este, o que aconteceria com o aparente? Olha. Tá vendo? Quanto maior a velocidade do barco, menor é o ângulo de orça para o mesmo vento real. Se o teu barco fosse uma tartaruguinha que anda devagar, maior porcaria da paróquia, seria só um vetorzinho pequeno. Então, colocando aí o vento real, olha, você teria um aparente fazendo assim. Aí você diria, ui, eu estou quase andando no través, olha só que vento folgado. Esse cara não orça, esse está numa orça folgada e esse numa orça apertadíssima. Como se o vento é o mesmo e todos estão indo na mesma direção? Porque esse cara tem maior vento relativo, porque ele tem maior velocidade. Por isso, quando o pessoal diz que catamarã não orça, está falando bobagem. O problema do catamarã é esse, ele tem muita velocidade. E nós orçamos no vento aparente, nunca no real. Como o barco tem muita velocidade, vamos admitir dois barcos. Esquece monocasco ou multicasco. Esse está indo devagar e esse está indo rápido. Quem dos dois está apertando mais as velas para orçar? Esse cara. Esse está numa orça apertadíssima. Por quê? Porque a velocidade dele é grande. Esse está numa orça folgada. Ora, e se a velocidade desse barco fosse maior ainda, fosse tudo isso de velocidade, para o mesmo vento real, olha que orça apertada esse cara vai fazer, e as velas não aguentam. Esse ângulo fica muito, muito, muito pequeno, sei lá, menor que 30 graus. E aí o que esse cara é obrigado a fazer? Ele não consegue andar nesse rumo, ele é obrigado a mudar o rumo. Por isso, quando um pássaro olha uma regata, ele vê os monocascos andando numa linha mais em direção à boia do que os catamarãs que são obrigados a abrir. Mas a bordo do catamarã e a bordo do monocasco, ambos andam com o mesmo ângulo de orça. Então, pense duas vezes antes de dizer que catamarã não orça. Se você agora entendeu o conceito de vento relativo, dê uma olhada, pense um pouco e me diga. Você olhou a America's Cup? Você viu que os barcos andam 3 vezes a velocidade do vento real? Ou seja, o vento relativo é 3 vezes maior que o real? Eles não têm spinnaker, eles não têm Gennaker. Quando eles estão empopando, eles estão andando contra o vento, eles estão orçando. Desenhe os vetores, você vai gostar. E aí você vai entender que é possível andar mais rápido que o vento. Porque a gente não veleja no vento real, a gente veleja no vento aparente. Só uma coisinha, eu vou de parapente. Voar, também a gente nunca voa no vento real.
Essa história de dizer o avião estava voando com vento transversal é bullshit. O avião só voa com o vento pelo nariz. O parapente só voa com o vento pelo nariz. Pássaro só voa com o vento pelo nariz. Como assim? Se tem pássaro que está indo para a direita e outro para a esquerda. O vento aparente dele sempre é no nariz, senão ele tomba. Tá? É muito legal esse conceito. Pare e pense. Pare e pense. Desenhe os vetores. Se você não conseguir, fala, eu te explico com mais calma, porque não é tão simples como parece. É simples, mas é cheio de... tenho que corrigir o modo de pensar. Tchau, pessoal. Espero que isso tenha ajudado. E qualquer coisa, não tive a pretensão de dar uma aula sobre ventos, etc. Apenas me diverti um pouco dividindo com vocês algumas coisinhas que eu acho essenciais. Até. Tchau, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá aquele joinha aí. Se inscreve no canal, que eu tenho visto que muita gente assiste, mas não é inscrito. Dá uma comentada aí embaixo aí se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, se estão gostando desse tipo de conteúdo, se querem mais. E é isso aí. Obrigado por ter acompanhado. Bons ventos.